Fala pessoal, tudo bem com vocês? E não é que o São Paulo, na estreia do Fernando Diniz, segurou o todo-poderoso e líder Flamengo no Maracanã? Vamos falar desse jogo porque o Flamengo tinha 8 vitórias consecutivas, estava tentando a nona para se tornar a maior sequência de vitórias da história dos pontos corridos, né? Se igualando ao Cruzeiro de 2003 e 2013, mas não conseguiu. E num estádio onde ele até então era 100% de aproveitamento, vencia todos os seus jogos, então não dá para tirar o mérito do São Paulo, que conseguiu sim segurar não apenas todos esses números, como também o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, o melhor ataque do Brasil, um time totalmente em ascensão, que claro, estava um pouquinho modificado, também com o foco na quarta-feira, quando vai enfrentar o Grêmio pela primeira partida da semifinal da Libertadores. O Jorge Jesus tirou, do início do jogo, seus dois laterais, que realmente fazem muita falta, o Rafinha e o Felipe Luiz, e para mim, fica difícil a gente falar que o Gerson é o principal jogador do Flamengo. Não é, né? Porque o Gabigol é o artilheiro do Brasil, a Arrascaeta tá jogando muito, o Bruno Henrique também, mas a importância dele é indiscutível. E não sei se não dá para entrar nesse time aí dos principais, pelo menos, jogadores do rubro-negro, porque ele dita o ritmo do meio-campo, ele consegue ter uma circulação de bola com habilidade, qualidade, aproximação, enfim, ele é um jogadoraço e ele não jogou o primeiro tempo, ele entra no segundo. Entra o Pires da Mota, que é um marcador, né? É um primeiro volante para o Arão sair um pouco mais. E aí o Flamengo sente. Mesmo assim, a gente está falando de um São Paulo que, de novo, recomeça um trabalho. Que teve um treinador que chegou agora, comandou um treino apenas e, claro que não dá para acreditar, nem se ele tivesse vencido o jogo, tá, gente? Se tivesse perdido também não, uma grande interferência. Tem a conversa, tem algum posicionamento, tem algumas escolhas que ele faz nos 11 que entra em campo e só. Não dá pra gente tirar muita coisa. E o que mais me surpreendeu foi isso, porque o Fernando Diniz é notadamente um treinador ofensivo. E o que a gente viu foi um São Paulo que não abdicou de se defender, que não se envergonhou disso, de que em determinado momento do jogo, ao percebendo que poderia sim segurar um empate, jogou atrás da linha da bola, esperou o Flamengo e aí no segundo tempo, especialmente no segundo tempo, teve atuações exultantes do Bruno Alves, do Arboleda, do Juan Fran, que foi muito bem também, da defesa são paulina como um todo, e quando ela passava, o Thiago Volpi ainda conseguiu segurar. Foi uma valentia tricolor, porque era um jogo de resgate também, era um jogo de retomada de confiança, era um jogo de recomeço. E segurar o Flamengo, sim, se tornou importante para a sequência do trabalho do Diniz, para a sequência do São Paulo na temporada. No início do jogo, o São Paulo começou atacando, mas logo o Flamengo tomou conta do jogo, e aí o São Paulo tentou se encontrar com aquela volúpia rubro-negra, no campo de ataque. Inclusive entregou algumas bolas bobas, e por incompetência o Flamengo não abriu o placar. E aí o São Paulo também contou com a sorte naquele momento. Depois, aos poucos, o São Paulo foi se encaixando a marcação, e aí o Flamengo teve muitas dificuldades, especialmente, repito, no segundo tempo. Só que aí o Jesus tem no banco, o Felipe Luiz, o Rafinha e o Gerson, justamente os três que entram na segunda etapa, jogam o São Paulo para o campo de defesa, e aí vira aquele jogo de ataque contra a defesa. Mas como eu disse, o São Paulo conseguiu suportar muito bem. O Antony, para mim, fez um bom jogo individual, com confiança, buscando a jogada individual, fominha em alguns momentos, mas também sentia a necessidade de uma aproximação. Quando ele pegava a bola, ele tinha que partir para a jogada individual, porque não tinha ninguém para tabelar com ele. Mas gostei da personalidade do garoto. Ele não sentiu o Maracanã, não sentiu o Flamengo e foi para cima. O Daniel Alves fez um bom jogo também, acho que se movimentou bastante, ele gosta desse tipo de jogo grande. O Hernanes, embora eu vejo muito torcedor ainda criticar o Hernanes, ele ainda não está pleno da sua forma física, muita gente vai dizer, poxa, mas quando que ele vai estar? Eu não sei, mas é fato que ele não está, enfrentou lesões e ainda não está no seu auge físico, e isso compromete o seu auge técnico. E mesmo assim ele ainda consegue, quando pega a bola, alguma coisa. Por isso, acho eu que o Fernando Diniz não o retirou na segunda etapa, optou por retirar o Tietê. O Tietê, que é jogador de confiança do Diniz, que jogaram juntos no Audax, naquela campanha do vice-campeonato paulista de 2016, se não me engano. Então o Tietê, esse jogador polivalente, será o Tietê que já era do Cuca, mas ainda com o Diniz. Ele correu muito,
e aí acabou sendo substituído. No finalzinho também o Fernando Diniz coloca o Lisiero ali, porque o Luan errou muitos passes. Embora ele fosse um jogador mais resistente, mais marcador ali, ele não dava saída de bola, o São Paulo roubava a bola especialmente com ele e perdia na sequência. E aí no meio de campo o Flamengo é muito forte, começou a dominar o jogo. E aí o Lisiero, mas aí já para a parte final do jogo, quando o contexto da partida já era outro, né? Já era o Flamengo atacando e o São Paulo se defendendo. E o São Paulo, para mim, teve uma postura e uma competência para fazer isso. E é mérito sim. Ah, mas em termos de tabela não é legal o empate com o Flamengo, porque é um inimigo direto, daqui a pouco pensando no título. Não, gente. O São Paulo precisava sobreviver. Vinha de derrotas para Goiás, empate com o CSA em casa, e aí conquista esse pontinho fundamental fora de casa contra o Flamengo no Maracanã. De novo, o Flamengo pensando na Libertadores, né? Agora vai ter o Grêmio e continua líder, continua na sua fase esplendorosa. Quarta e domingo, né? Jogou na quarta também, normal que haja um desgaste, uma oscilação, e mesmo assim o Flamengo criou chances para poder fazer o gol, e que a defesa do São Paulo foi muito competente. E o São Paulo resgata um pouco da confiança que teve mais um imbróglio na sua véspera, né? Essa história do Wagner Mancini, do áudio vazado, para tumultuar ainda mais o ambiente tricolor, de que o Daniel Alves tinha solicitado a contratação do Fernando Diniz, né? Um resumo muito rápido nessa história. Eu acho que o Wagner Mancini, ele não pode exigir convicção da diretoria do São Paulo, que realmente não teve, não tem mostrado isso, mas ele não pode exigir no momento em que ele não tem a própria. Quando ele lá em janeiro foi apresentado, eu lembro muito bem que ele ficou irritado com a pergunta dos repórteres se ele não assumiria o time, assumindo como coordenador técnico em caso de necessidade. Ele ficou bravo e disse que nenhuma hipótese isso ia acontecer. Já havia acontecido na chegada do Cuca e ele esperava sim a chance agora quando o Cuca pediu demissão. E como ela não aconteceu, ele resolveu pedir o boné, ficou irritado, vazou o áudio dizendo que o Daniel Alves pediu a contratação do Diniz. Eu não entro nessa, viu, gente? Eu não acho que seja uma solicitação do Daniel e que a diretoria acate. Eu não acho que haja uma subserviência do jogador em relação aos comandos da direção. Não, eu acho que é natural, e não sejamos ingênuos, que jogadores do quilate, do Daniel Alves, do Hernanes, do Tietê, que jogou com o Diniz, do Pablo, no Atlético Paranaense, que eles sejam consultados. E eu acho natural que o São Paulo entendesse que ali naquele momento precisava de um treinador e não de um interino. E o Mancini havia sido anunciado como um interino. Na cabeça dele ele achou que ia assumir o time até o final do ano, talvez. Então eu acho que para mim quem está errado nessa história é o Mancini. Mas enfim, acho que ainda vai dar pano para manga, mas o São Paulo conquista um importante resultado e o Flamengo não se abala na sua campanha rumo ao título do Campeonato Brasileiro e agora se volta para a Libertadores. Vamos comentar? Quero ouvir de você aí o que você achou. Me segue lá nas redes sociais, vamos debater, vamos interagir e ó, te inscreve no canal. Tchau!